limites das modificações jurídico-institucionais no que refere ao tema mesmo da mesa, né, nas políticas públicas de educação no país nas 2 últimas décadas. Né. Uma outra questão também que eu acho que tem uma certa interface é a questão como a gente sabe, o Plano Nacional de Educação, a gente está sem plano, né, nacional de educação, né, porque expirou o último e o novo plano é previsto para entre 2011 e 2020, porém estamos em 2020, né, em 2012. Então, como está já há um ano em tramitação no Congresso Nacional, né, a gente gostaria de saber assim, os principais desafios deste novo Plano Nacional de Educação. E ainda considerando, né, o Plano Nacional de Educação, tendo em vista as metas 15, 16, 17, 18 e 19, que são dedicadas à questão da formação e valorização dos profissionais da educação, que englobam não só professores, mas especialistas, funcionários de apoio, técnicos administrativos, que atuam tanto nas instituições como nos sistemas de ensino, né? Como que questões como a formação, tanto inicial quanto continuada, e a valorização desses profissionais no que diz respeito à carreira, à jornada de trabalho e à remuneração, né, que são aspectos fundamentais, né, no processo de profissionalização desses sujeitos, quais são as questões desafiadoras que são colocadas aí por essas metas, né, que dizem respeito, então, à formação e à profissionalização dos professores? Em primeiro lugar, boa noite. Eu queria agradecer o convite da Federal e dizer que é um prazer falar de assuntos que estão aí fervendo, né, o PNE literalmente, né, com a questão do recurso, da importância que ganhou o PNE, né, e principalmente a discussão dos 10% do PIB. Queria agradecer ao pessoal da UFABC que tem feito uma movimentação importante para consolidar o financiamento da educação. Eu acho que, em primeiro lugar, essa questão das mudanças, né, dos anos 90 e da questão aí da década do século XX e século XXI. Em primeiro lugar, a gente teve 2 grandes políticas de financiamento na educação, foi Fundef e Fundeb. Por que são 2 marcos importantes? Primeiro, porque foram escolhas de 2 governos distintos, né? Fundef escolheu o financiamento dos 7 aos 14 anos e, portanto, deixando de fora educação infantil e ensino médio. E aqui, sem fazer nenhum juízo de valor, quando a gente faz escolhas, e ser governo é isso, né? Ser governo é muito difícil por conta dessas escolhas, nós pagamos hoje o preço dessa escolha. Né, focar entre os 7 e os 14 anos e deixar de lado a educação infantil e o ensino médio produziu os resultados que a gente está vendo hoje. Né, precarização do ensino médio, os resultados nas avaliações que a gente tem hoje e o déficit de profissionais. No último levantamento do Ministério da Educação, hoje faltam no Brasil 100 mil professores das áreas de exatas, então química, física e matemática. Hoje faltam no Brasil, na educação básica, perto de 100 mil professores. E com isso, a partir do financiamento, nós colocamos todas as crianças com o Fundeb dos 7 aos 14 anos e não conseguimos garantir a qualidade da entrada dessas crianças. Hoje o Brasil tem perto de 98% das crianças da faixa etária dos 6 aos 14 na escola, mas ainda temos 3 milhões e tanto
de crianças fora. E quem são essas crianças? São as crianças negras, as crianças pobres e as crianças deficientes. As crianças de locais de alta vulnerabilidade, as crianças de quilombolas, de assentamentos, então crianças que vivem aí em assentamentos, em áreas rurais, e na região norte do país, onde o tem uma parceria muito grande, você coloca, eu sou presidente hoje da Undime Nacional, e a gente tem uma parceria muito forte com a Unicef, e no último levantamento que nós fizemos, hoje, diferente do que as pessoas imaginam, a maior precarização da educação está na região norte, não na região nordeste, e por conta das grandes distâncias. Levar educação na Amazônia hoje é um dos maiores desafios. Todo o deslocamento das crianças é feito em horas de barco. Se alguém acha longe ou acha difícil o trânsito em São Paulo, não faz ideia o que é viajar nas ilhas no Pará. Então, essa dificuldade, essa precariedade faz com que o Brasil tenha hoje mais de 3,5 milhões de crianças fora da escola. E aí, quando a gente fala da Finlândia, e que é a educação da Finlândia, mas que é o financiamento do Sudão, aí fica difícil, porque a Finlândia tem 5 milhões de habitantes e a gente tem 55 milhões de matrículas esse ano, só na educação básica. São 200 mil escolas públicas. Então, todos esses números dão um pouco para vocês a dimensão e do desafio que é a escola pública no Brasil. Então, para a gente ser assim, muito clara e muito direta, quando a gente passou do Fundef para o Fundeb em 2006, aí 2006, 2007, muito pela mobilização popular, eu era secretária em 2006, 2007, quando o governo manda o projeto de lei sem as creches para o financiamento, o novo financiamento, porque terminava o Fundef e a gente não tinha uma nova legislação para o financiamento, e aí a sociedade civil se organiza e a campanha nacional pelo direito à educação, que congrega 200 entidades, e no meu currículo ainda não atualizei, mas eu sou presidente da campanha nacional pelo direito à educação, o Daniel Cara é o coordenador geral da campanha, e eu sou presidente do Instituto Campanha, que hoje congrega 200 entidades, dos movimentos mais simples e menores que o Brasil tem hoje, até as grandes instituições como a CNTE, que congrega aí 2 milhões de trabalhadores, 2 milhões de profissionais da área de educação. A gente fez todo um movimento para a inclusão das creches e depois mais um outro movimento, que foi a inclusão das creches conveniadas para o financiamento. Sem isso, hoje a gente não teria uma política de financiamento da creche à pós-graduação. E o Fundeb trata do financiamento da creche ao ensino médio. E esse foi o segundo grande desafio, que é financiar. Para vocês terem uma ideia, hoje aqui em São Bernardo, uma criança de creche, nós temos que fazer um investimento em torno de R$8.000 ano, incluindo merenda, e nós recebemos de financiamento do Fundeb em torno de R$2.400 ano. São Bernardo é uma cidade que tem recurso, o terceiro, o segundo, então nós estamos entre o segundo e o terceiro orçamento do estado de São Paulo, que é o estado mais rico da federação, e não conseguimos, e ainda temos fila de creche. Que dirá os outros municípios no entorno, que não tem arrecadação própria, como Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, e tem crianças para entrar na escola. Então, e agora, a gente vem na outra luta, que é o novo Plano Nacional de Educação, que amplia as metas, e uma delas trata de 50% dos alunos que hoje estão matriculados em 10 anos estarem em período integral. Nós nem temos escola para todos, e já estamos dimensionando 50% desse todos em horário integral, em 10 anos, e por isso nós fizemos as contas, e 10% do PIB, para ser mais exata, é 10,1% do PIB, e aí vem o ministro da Fazenda e diz que se a gente colocar 10% do PIB, quebra o país. Quebrar o país é continuar dando isenção às montadoras. Aí quebra mesmo, porque aí a gente não tem arrecadação de ICMS.
ICMS é que sustenta, e é uma das coisas que que a gente sempre bate, sempre que eu estou lá no Congresso, e toda semana a gente está lá fazendo pressão, porque aquele Congresso só funciona feito panela de pressão. Se não colocar o maçarico, as coisas não andam lá. Há 2 semanas ou 3 semanas atrás, a gente estava lá pressionando 48 deputados a retirarem a assinatura para o PNE e ir direto para o Senado. Ele já tinha sido aprovado na comissão especial por unanimidade. E aí vem o governo e coloca lá que precisava passar pela Câmara. Não precisava. Nós conseguimos 49 assinaturas para que ele vá direto para o Senado. E agora nós estamos lá na luta do Senado para conseguir a aprovação dos 10% do PIB e todas aquelas metas, que é universalizar a pré-escola em 2016, todas as crianças dos 4 aos 17 anos, aos adolescentes, têm escolaridade obrigatória. Hoje o Brasil tem dos 6 aos 14, e a nova legislação é dos 4 aos 17 anos, enfim, a gente quer avançar cada vez mais. E só avança com recurso. Não é projeto pedagógico bom que vai garantir educação de qualidade. Educação de qualidade se consegue com recurso. Escola custa. E aí eu vou emendar na terceira questão que ele coloca, que é as metas 15, 16, 17, 18 e 19, e de tanto mexer no PNE, eu já estou quase decorando, né? Porque a gente fica lá brigando com os deputados, e cada um quer colocar uma matéria nova, né? Essa semana já foi aprovada mais uma matéria, e se a gente se preocupasse mais com português e matemática, ficasse parando de inventar tanta matéria, né? A gente precisa focar, o Brasil precisa focar na aprendizagem das crianças, para que a gente possa ter, depois na universidade, um foco muito mais claro na produção de conhecimento, enfim. Mais uma vez, a gente trabalhou muito para a questão do piso nacional de salário, que hoje é de R$ 1.451 para 40 horas de trabalho. Se vocês acham que é pouco, nós tínhamos no Brasil professores que ganhavam R$ 250 por 40 horas de trabalho. Eu não estou falando no Nordeste, eu estou falando em estados do Sul, onde a gente tinha R$ 250 de piso e um monte de coisa pendurada. Gratificação por estar na sala de aula, gratificação por isso. E o que a gente brigou muito, que a Undime brigou muito e a CNTE brigou muito, é para que o professor tivesse um piso, uma base de carreira sem pendurar nada. Que aquilo fosse salário, e que quando ele se aposentasse, ele tivesse um salário. Porque quando a gente pendura um monte de coisa, essas gratificações, quando o professor se aposenta, essas gratificações caem, e aí ele volta e se aposenta com os R$ 250. Para vocês terem uma ideia, São Paulo, que é, de novo, o estado mais rico da federação. Por que eu friso isso? Porque se São Paulo não consegue dar conta, que dirá o que a gente vive aí no restante da federação. Nós temos hoje no estado de São Paulo 200 mil professores. Na rede estadual, 100 mil professores têm contrato precário de trabalho. O que é contrato precário? Ele não é estatutário. Ele tem um vínculo que a qualquer momento pode ser rompido e ele pode ser demitido. Então, essa luta e essa questão que ele coloca é piso salarial como base da carreira, uma carreira justa em que o professor possa progredir e tenha na sua titulação a base para que ele tenha boa formação, boa qualificação, e isso se reflita na aprendizagem das crianças, 1/3 de hora de atividade para que ele tenha tempo de preparar a sua aula, fazer sua formação. Isso não significa hora livre em casa, porque também a gente tem que separar as coisas, e que as universidades possam cumprir o seu papel e façam uma formação adequada e que tenha vínculo com a escola pública. Eu sou uma das maiores defensoras do PIBID, estou lá no CTC da CAPES defendendo mais recursos para bolsas do PIBID. São Bernardo é uma das poucas redes que abre as portas para o PIBID. A gente faz um esforço danado e quer que as universidades venham conosco discutir qual é o papel das redes na formação dos novos profissionais.
Porque não adianta sair especialista em Vygotsky, Vallon e Piaget e não conseguir alfabetizar as crianças. Eu acho que esse é o grande desafio da ponte entre a universidade, entre a academia e a vida real. Né? Nós vivemos lá o nosso mundo real, com as nossas 80 mil crianças todo dia, que precisam ter lá professores com formação adequada e que garantam a aprendizagem das crianças. Obrigado, professora Cleusa. Então a gente teve aí no primeiro momento uma rápida exposição aí dessa passagem do Fundeb, né, para o Fundef. A questão da região norte, né, suas dificuldades, do PNE dos 10%, né, que aí se transformou em 10% progressivamente, né, e do piso nacional. Então, a gente vai passar agora a palavra para a professora Célia. Eu vou primeiro começar agradecendo o convite. É sempre um prazer participar dessas discussões. É um prazer rever a professora Cleusa, rever a professora Maísa, que no final das contas a gente viu se encontrando em outros fóruns, conhecer o Fernando e todos vocês. Como a professora Cleusa já trouxe a discussão da educação básica, e ela termina exatamente apontando o que me parece um dos aspectos de grande complexidade, que é a formação de professores, eu vou começar por aí. É um pouco porque a área onde eu atuo e discutir educação superior sempre é um enorme prazer, apesar de todas as dificuldades. Se a gente pegar a década de 90 e 2000, nós estamos falando de um período que o Brasil faz uma opção de uma intensa privatização da educação superior. A gente viveu governos, inclusive, que gostariam muito de transformar as universidades privadas em organizações sociais. O custo desta política, deste período, está sendo pago hoje, na escola básica. Como há um processo de privatização em cima de um discurso justificatório de que a educação superior teria um número para atender, uma demanda para atender, que depois não se confirma, o governo insiste de que as instituições devem ser atendidas, enfim, essa demanda deve ser atendida pela iniciativa privada. A iniciativa privada tem uma lógica própria e ela, sem dúvida, ao fazer qualquer proposta de formação de professores, antes de qualquer coisa, ela faz a conta de quanto ela pode ganhar com isso. Ao fazer a conta, ela termina fazendo cortes onde ela entende que custa caro. O que custa caro na iniciativa privada é o professor. O professor, quanto mais titulado, quanto mais preparado, mais caro. Logo, este professor não tem grande acolhimento nesse tipo de instituição. Depois vamos lembrar que nesse período a gente tem uma intensa formação de professores em escolas, que depois na outra questão vai se repetir, mas aí a gente entra em AD e eu já vou tratar um pouco disso aqui. A gente tem, então, um grande número de instituições que não são universidade, lembrando que a década de 90 é exatamente o período em que as universidades particulares se transformam em universidade, e a gente tem uma legislação que permitia alguns ajustes e critérios não muito claros, então a gente não tinha muita certeza do que representava uma universidade particular. E essa questão vai se definindo só em 96 com a LDB, que há alguns critérios mais claramente estabelecidos no que diz respeito à qualificação do corpo docente, à permanência desse corpo docente.
Agora, o que a gente tem que compreender, e aí entender um pouco a dificuldade que a educação básica vive hoje, é que se o professor desta escola foi formada, na sua grande maioria, pela iniciativa privada, pelas instituições particulares de ensino, em cursos noturnos, em cursos aligeirados, sem um compromisso claramente definido com esse processo de formação, é claro que hoje a gente enfrenta grande problema na educação básica. E a gente termina vivendo um círculo vicioso complicado, porque a universidade privada ou a instituição privada forma o professor, que vai para a rede, que por sua vez forma o futuro aluno da universidade e forma o futuro professor. Então, chega na escola, chega na universidade, o resultado do processo formativo feito por essas instituições. Nesse mesmo período, há uma opção de um profundo achatamento da universidade pública, que isso só começa a ser revisto com a entrada do governo seguinte, quando há uma mudança de encaminhamento e há um enfrentamento de uma outra proposta, quer dizer, é um enfrentamento do que estava posto para se tentar colocar uma nova proposta. É claro que tudo isso leva tempo, a gente ainda não tem claro hoje o quanto esta mudança trouxe de benefício e qualidade na formação de professores. Então eu acho que assim, o poder público, pensando nessa questão das políticas, para a educação básica dessa década de 90 a 2000, eu não posso deixar de lado a discussão das políticas de formação de professores, né? Quem forma, como forma, para que forma e o que está sendo feito nessa caminhada. Agora, atualmente, a gente vive de novo uma grande ameaça. Eu acho que vocês, falando da greve, os meninos que dançaram estavam falando que começaram o grupo por conta da greve. Esta greve posta, ela não foi discutida na mídia as reais motivações para essa greve. E passou uma impressão de que se estava discutindo unicamente salário, quando na verdade se discutia a grande questão do plano de carreira, que de novo é recuperado a uma situação precária que se repete na educação básica. Quer dizer, o professor da universidade pública corre o risco de ter contratos precários, inviabilizando qualquer tipo de projeto de formação de professores a longo prazo. Há muita coisa para ser recuperada, muita coisa para ser feita, e isso a gente está deixando de lado. Eu não me lembro quem disse que o grande problema da formação de professores pela iniciativa privada é que eu não posso devolver o professor para a empresa e dizer assim, olha, o produto não está bom, você trate de fazer o recalque, né? Porque isso é uma massa tão grande de gente que a gente não tem como equacionar essa questão. Aí eu fico pensando, quando eu vejo o Plano Nacional, que ele insiste na questão do tempo de formação, na possibilidade do lato sensu, na questão do mestrado e doutorado, me parece que é um esforço de tentar recuperar uma formação inicial mal feita. Agora, o que a gente tem vivido é que a formação inicial mal feita não tem sido adequadamente recuperada nos outros momentos de formação. E a grande dificuldade da formação posterior é que ela fica fundamentalmente a cargo do próprio professor. A gente não tem claramente posto nos planos de carreira, em todas as questões salariais, a diferença que seria assegurada ao professor que se ocupa com a sua formação continuada ou não, não é? E tem mais uma questão presente aí, que é sempre assim, eu insisto para o professor ir,
eu responsabilizo o professor pela sua própria formação, o professor faz uma formação continuada, ele volta para a escola e a escola está exatamente igual quando ele saiu para fazer a formação. O que nós não estamos conseguindo mexer ainda é na estrutura da escola. A gente trata a escola da educação básica e trata a universidade como instituições que estão resolvidas enquanto modelo, né? Todas as mexidas que a gente tem feito, quer em planos de política pública nacional, quer não, a gente mexe em aspectos que, no meu entendimento, muitas vezes são perfumarias, porque a gente não mexe no modelo efetivamente. É como se a escola básica, do jeito que existe, está ok, não é? Tá mesmo? O que dá para fazer? O que dá para começar a questionar o modelo da escola? A gente não sabe fazer isso, a gente não sabe nem quais as perguntas que eu preciso fazer para pensar um outro modelo, né? E não só da escola básica, como da universidade. No processo de formação de professores, quais as perguntas que eu preciso fazer para mudar a formação de professores, né? Para fazer um outro percurso, uma outra proposta. E a gente conhece propostas das mais variadas tipos, vamos trabalhar com a interdisciplinaridade, vamos trabalhar com pesquisa, vamos trabalhar, mas a gente não mexe no conceito da escola, é como se este modelo não fosse mexido. Então eu gostaria de começar, e tenho discutido assim, como é que eu mexo nessa estrutura, nesse modelo, para poder começar a pensar num outro tipo de formação de professores. Como falta só 2 minutos, eu vou deixar, depois a gente continua. Acho que a professora Célia coloca uma questão central, que é o que perpassa tanto a política quanto a formação de professores, que é o modelo, né, de escola, essa escola que se forma aí junto com a formação dos Estados nacionais, né, com os sistemas de ensino, né, e a gente tem essa estrutura permeando todo o século XX, né, acho que e se mantém ainda, né, as carteiras, né, isso. Então a gente vai passar a palavra para a professora Maísa. Obrigada, Fernando. Também gostaria de agradecer ao convite para participar desse evento, Políticas Públicas com o PP. É a primeira vez que eu participo e tem sido um sucesso, que eu saiba, né, as outras edições. E é com muito prazer que eu participo dessa mesa. Bom, eu não sou especialista em políticas públicas, né? A minha área é formação de professores, mas, de qualquer forma, eu vou tentar dar a minha contribuição para essa mesa a partir das experiências que eu tenho, né? Fui professora do ensino médio quase 20 anos, antes de entrar na universidade, na Federal do ABC,